Antes da gente dar seguimento ao tema que vamos abordar hoje, eu queria ponderar algumas questões antes de nós prosseguirmos de fato para o capítulo 8. E mais uma vez, reforçando, estamos aprendendo sobre os capítulos que estão registrados no livro Razão para Crer, do autor R.C. Sproul. E nisso nós vamos ver hoje o tema do mal, como foi dito nas aulas passadas. No entanto, é importante a gente ponderar algumas coisas, que estamos de fato passando por momentos difíceis no nosso país, onde tivemos uma catástrofe gigantesca no sul do Brasil e também experimentamos dores recentemente no centro da nossa igreja, né? Perdas de familiares, e tudo isso é muito dolorido, né? A gente dificilmente consegue explicar essas situações ou, ao mesmo sequer, ver de fato motivos racionais para elas, o porquê delas acontecerem. E hoje a gente pretende dar início a essas reflexões, com que já vou adiantando, não existem respostas fáceis e muito menos respostas perfeitas. É um problema que muitas pessoas tentaram lidar ao decorrer da história, e nós hoje tentamos lidar com esse problema do mal e temos dificuldades para entendê-lo racionalmente. Então, para a gente dar início, e tendo isso ponderado, a grande questão é: se Deus existe, por que o mal existe? Nas próximas aulas nós vamos ver sobre o sofrimento, mas hoje eu quero me deter à questão da existência do mal. E o que seria o mal? Seria o fenômeno oposto àquilo que nós chamamos de bem, a sua existência, ou a sua coexistência com aquilo que nós chamamos de bem hoje. Então nós pressupomos que Deus existe, nós pressupomos que Deus é bom, no entanto, ao mesmo tempo parece existir uma realidade negativa a esse Deus, essa realidade que chamamos de mal. E colocando já aqui uma afirmativa do R.C. Sproul, eu queria citar palavra por palavra, porque eu acho que exemplifica bem essa problemática. E ele diz o seguinte, abre aspas, eu não sei como o mal pode se originar com o Deus bom. Isso me deixa perplexo e continua sendo um mistério conturbado para mim. Contudo, eu não estou preparado para abandonar o cristianismo por causa do mistério do mal. E o que o Sproul ele quer dizer com isso? Uma frase que fica evidente nesse capítulo do livro. Quer dizer que ele não consegue explicar o mal, mas, ao mesmo tempo, quer dizer que ele tem motivos suficientes e fortes para crer na existência de um Deus. Ou seja, muitas vezes somos levados, diante de momentos e circunstâncias, a abandonar algumas crenças porque nós achamos que tais crenças são contraditórias. E por mais que sejam, de alguma forma, contraditórias para a razão, o fato é que seria muito difícil nós optarmos por uma delas. Na verdade, essa opção por uma das opções ou uma das partes de algum conceito, de alguma ideia ou de alguma realidade, comumente se torna aquilo que a gente costuma colocar como sufixo aí fora com ismo, né? Então é sempre um partidarismo você ter que escolher entre partes que, na verdade, fazem parte da mesma realidade, certo? Por exemplo, um exemplo super banal, uma vez perguntaram para Charles Spurgeon o que era mais importante na vida de um cristão. Seria a leitura da Bíblia? Seria a doutrina? Ou seria a oração? E ele falou, é como se você dissesse para um pássaro escolher uma das suas duas asas. Não teria como ele escolher. É preciso que essas duas coisas andem juntas, paralelamente. Então, esse é um exemplo pequeno para dizer que nós percebemos a existência de Deus muito claramente através de várias percepções da vida, na realidade que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, nós percebemos a existência de um mal real neste mundo. Então, por causa disso, o Sproul ele sustenta que nós não devemos optar por um ou outro, mas que devemos sustentar que, de fato, existem as duas coisas. E a grande questão aqui é como elas se relacionam. O mistério não está se elas existem ou não, principalmente para nós, mas como elas se relacionam, como essas coisas acontecem, como elas convivem, como elas se mostram
para nós? Enfim, há muita especulação filosófica em torno desse tema, que inclusive o problema do mal tem sido considerado um calcanhar de Aquiles para a religião cristã. Muitos ateus, por mais bons argumentos que eles elaborem, no final das contas, a espada mais afiada que eles vão ter, ou o ataque mais frontal que poderiam alegar diante da fé cristã, seria o problema do mal. Bem como eu disse, é muito difícil para nós explicarmos isso. No entanto, eu queria falar de alguns caminhos e algumas vertentes que existem aqui no problema do mal, dizendo que aqui estamos apenas verificando a teoria da existência do mal. E a teoria, ela vai até certo ponto, ela não explica tudo, não pretende explicar tudo. Então, se tem várias teorias a respeito do mal, a respeito daquilo que vai se caracterizar como teodiceia. Mas só para nós entendermos melhor esse escopo e essa dificuldade da nossa religião e da lógica que sustenta a existência de algum bem perante esse mal, frente a esse mal, existe um dos filósofos chamado John Stuart Mill, que ele é um dos filósofos que aponta uma crítica conhecida até então, desde a antiguidade, e já vista num filósofo chamado Epicuro, sobre o problema desse mal existente, relacionado com a existência de Deus. O John Stuart Mill ele vai dizer a seguinte coisa, abre aspas, se Deus deseja que haja mal no mundo, então ele não é bom. Se ele não deseja que haja mal, mas o mal existe, então ele não é onipotente. Assim, se o mal existe, Deus não é amoroso, ou não é todo-poderoso. O mal, ele lança uma sombra sobre o amor e o poder de Deus. Este não é um pequeno dilema, e as respostas a elas são extremamente difíceis. Então, essa passagem e essa fala do John Stuart Mill mostra para a gente a problemática. Ou seja, se Deus ele é bom e o mal existe, quer dizer que talvez ele não possa detê-lo. Ou o contrário, se Deus pode deter este mal e ele não o faz, aparentemente parece que ele não é bom, porque ele não quer impedir que o mal aconteça. Então é uma problemática posta e reproduzida por esse filósofo John Stuart Mill. As tentativas de responder, por exemplo, a esse dilema é aquilo que, como eu disse, a gente caracteriza como teodiceia. Ficou conhecido dessa forma. E envolve uma palavra grega na sua etimologia que significa theos com dikos, que no caso é Deus, mas justo. Ou seja, é uma tentativa de responder a este problema demonstrando que por mais que exista o mal, Deus é justo, ou de alguma forma ele não é culpado pela existência desse mal. É isso que a Teodiceia tenta propor, que Deus seria inculpável da existência do mal no mundo, ou no mal real. E dentro desse estudo da Teodiceia existem algumas propostas. Por exemplo, a primeira proposta, alguns vão dizer que o mal, na verdade, é algum bom, né? O mal existente, ele é travestido no fundo, existente algo bom lá. Ou seja, é um mal disfarçado, porque no fundo ele é bom. Ou seja, é só um mal aparente. No núcleo ali existe alguma coisa de bom. A segunda seria que o mal ele existe por causa de Satanás. A terceira seria dizer que precisamos do mal para apreciar o bem. Uma das vertentes. A quarta seria a negação desse mal. O mal não existe. De alguma forma tentar relativizar a existência de algo neste mundo, e nesse caso a existência do mal, ao ponto de vista ou à percepção sensorial de cada um de nós. Então ele não existe de fato, evidentemente. Na verdade, é a nossa percepção que estaria afetada. Em quinto lugar seria o mal existe. E por quê? Por causa dos nossos limites. Limites aqui, entendam que se refere à finitude humana. Ou seja, o mal existe porque por nossa natureza somos falhos. E essa natureza, ela se reproduz de forma falha. E por isso o mal existiria.
A sexta opção seria dizer que o mal existe por causa do livre-arbítrio. E aqui eu queria passar um pouquinho por cada dessas vertentes, exemplificando e dando mais detalhes sobre elas. Certamente não vamos conseguir falar de todas elas hoje. Na próxima aula nós vamos continuar na segunda parte. Bom, a primeira proposta que diz que o mal, na verdade, é algo bom. Seria então o mal alguma espécie de bem disfarçado? Esse argumento ele tenta de alguma forma dizer que, em última análise, aquilo que estamos passando, que seria alguma coisa má, no fundo é algo bom. Como assim? No sentido de que, em nossos pontos de vista, na forma como nós enxergamos, nesse plano temporal que nós vivemos, a gente acha que aquilo é um mal. Mas na eternidade seria um bem. Ou seja, e de alguma forma essa ideia ela é apoiada por muitas pessoas. Por exemplo, no versículo bíblico em Romanos 8, versículo 28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um dos textos usados para, de alguma forma, defender esse argumento de que não, esse mal não é um mal. Esse mal, no fundo, ele é um bom, um bem. Tem alguma coisa de útil, alguma coisa de intencional, de propósito que seja bom dentro dessa circunstância má. E no caso é difícil, ou nós podemos ver o fracasso desse argumento, supondo que o texto ele não tenta apresentar, de alguma forma, que as coisas são boas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as coisas ao redor, de naturezas diferentes, ou seja, más ou boas, no final, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o perigo desse argumento seria, talvez, não fazer uma distinção exata e real entre bem e mal, mas dizer que o mal, evidentemente, não existe. E esse é um problema complicado, porque a Bíblia, por exemplo, ela vai condenar aqueles que chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Então, assim, evidentemente, seria um argumento, um caminho que nós podemos dizer que não seria uma boa escolha. Por conseguinte, a gente pode prosseguir no argumento que diz que o mal existe por causa de Satanás. Só que eu acho que esse é um argumento bem divulgado por aí. Ele deve ser bem popular. Se não é dito, a gente pode perceber isso em muitas teologias por aí. Mas o problema dele acaba sendo colocar Deus em pé de igualdade com um outro Deus. Porque se o mal, ele na verdade se origina a partir de Satanás, o entendimento dessa corrente é de que Satanás, ou o mal, seria algo que seria em pá de igualdade com Deus, ou seja, estaria equiparado a Deus. Seria como se fosse uma coisa parecida com uma religião oriental, que a gente chama de taoísta, que seria duas forças equivalentes brigando na realidade. E o problema disso seria justamente essa dualidade, porque coloca o diabo como se fosse uma espécie de Deus do mal. E o problema com isso seria que nós teríamos que desconsiderar várias de nossas doutrinas, por exemplo, como a da redenção. Porque se esse mesmo Deus, que seria totalmente mau, está em pé de igualdade com aquele que é totalmente bom, por mais que você tire a culpa do Deus bom, você está impedindo que o bem, de alguma forma, supere o mal. Ou seja, porque as forças, elas se equivalem, se equiparam. Então, assim, não teria como Deus superar ou se sobrepor ao diabo e às suas artimanhas. E assim, por exemplo, uma das doutrinas que nós temos como a da redenção estaria perdida. Que como Deus conseguiria resgatar pecadores se o mal não pode, de alguma forma, ser vencido? O terceiro caminho, a terceira vertente, seria do mal necessário para a valorização do bem. Ou seja, seria aquele discurso que de alguma forma diz que nós, para valorizarmos a saúde, nós precisamos sofrer a doença. Para valorizarmos a justiça, de alguma forma a gente teria que experimentar a perversidade. Tem até uma experiência engraçada, né? Porque da janela
do prédio onde eu moro, tem escrito assim na linha vermelha do Rio de Janeiro, que aquele que não experimentou o amargo não pode provar o doce. Ou só poderia provar o doce quem experimentou o amargo. E fica bem de frente para a minha janela. E essa seria uma frase que de alguma forma se encaixaria nessa vertente, de que nós precisamos experimentar as coisas ruins para de fato percebermos ou valorizarmos as coisas boas. E por mais que esse discurso, de alguma forma, em alguma medida, ele seja válido em nossa vida, ou seja, não como regra, mas como constatação da forma como vivemos, o ponto é que, frente ao problema da teodiceia, se nós julgarmos que é necessário experimentar o mal para obtermos bem ou chegarmos ao bem, seria um grande problema dizermos que Deus precisaria experimentar aquilo que é mal. Pois, sendo ele bom, ele teria que, de alguma forma, passar por esse processo. Ou o processo que deu a ele a bondade que ele tem e a natureza que ele tem, teria que ser gerado, ou teria que ser gerada, de um mal. E acaba sendo difícil a gente ir por esse caminho também, ou sustentar essa opção. Outro caminho seria dizer, então, que o mal não existe, né? Acho que de forma popular, as pessoas talvez chamassem essa opção de negacionista, né? Como a gente vê aí popularmente, é uma palavra que ganhou notoriedade no nosso cotidiano. Ou seja, dizer que o mal não existe de fato. Como eu tinha dito no início, atribuir, na verdade, a percepção do mal a uma experiência nossa, algo que a gente acha que é mal. Por quê? Porque nós entendemos cognitivamente como mal, mas de fato não seria mal. Então, essa de alguma forma, ela se propõe como resposta, mas ela está tentando um caminho diferente proposto pela Teodiceia, porque a Teodiceia tenta justificar Deus de alguma forma perante o mal existente. Contudo, essa tenta negar a existência do mal. E como que ela faz isso? Ela tenta negar a partir da ideia de que Deus não seria bom nem mal. Deus ele seria alguém totalmente arbitrário. Ou seja, a tendência dessa vertente é caracterizar como bom e mal convicções sociais ou preferências pessoais. Ou seja, se Deus não é bom nem é mal, e se nem nós somos bons nem maus, tudo se chama ou tudo se classifica como convenção. Em algum momento se fez um acordo, e esse acordo necessariamente não precisa ser formal, as pessoas fazem muitos acordos naturais ou simplesmente já estão dentro de acordos existentes em nossa sociedade e só seguem o fluxo da vida. Mas o fato é que essa caracterização de bom e mal seria apenas uma convenção humana, ou se não, uma preferência particular. O problema com isso também seria que é difícil sustentar essa opção quando nós nos vemos intrinsecamente ligados a alguma forma de valoração da vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vida para cada um de nós, por natureza como seres humanos, possui alguma espécie de significado. Nós temos a tendência natural, de fato, de classificar as coisas, de ver importância nas coisas e dar a elas significados. E o ponto é que isso só é possível, de alguma forma, só é possível a gente estabelecer importância como dizer que, por exemplo, um ser humano é mais importante em vida do que um animal, ou de que a família seria a constituição mais importante da sociedade que qualquer outro círculo formado ou instituído. Nós só poderíamos dizer isso, de fato podemos dizer isso, se tivermos valores. Porque dentro dos valores, e esses valores remetem a bem e mal, dentro desses valores podemos de fato classificar o que é mais importante do que o que. Então seria difícil traçarmos esse caminho também, porque nós facilmente percebemos isso em nossa natureza. E o próprio Deus, na sua palavra revelada, na Bíblia, ele deixa de alguma forma isso para nós também.
quais são as coisas mais importantes, o que devemos observar ou não. Jesus, por exemplo, uma vez quando confrontado, disse que os mais importantes mandamentos são dois, são resumidos em dois. Isso, de alguma forma, quer dizer que todo o resto da lei deva ser largado? Claro que não. Quer dizer que, nesses dois, podemos achar o caminho para cumprir todo o resto. Por isso eles são tão importantes. Então é difícil nós percebermos esse desvalor ou essa opção que diz que o mal não existe. E para fechar, eu quero até citar as palavras do Arthur Sproul quando ele coloca uma situação que ele passou em uma sala de aula com um aluno, por exemplo. Ele disse que teve uma conversa com um aluno em uma das universidades onde ele dava aulas, e esse aluno ele era um devoto da ciência cristã, segundo aponta o Arthur Sproul. E ele diz que ele era uma pessoa que ele acreditava na existência do bem, mas não acreditava na realidade do mal. Ou seja, ele achava que o mal era uma ilusão. De alguma forma, ele teria escolhido o caminho da negação do mal, em querer apontar que, na verdade, aquilo que chamamos de mal é uma convenção. As pessoas hoje em dia, por exemplo, fazem a mesma coisa com relação ao personagem Satanás, por exemplo. Diabo. Muitas correntes que se dizem cristãs tendem a dizer que o diabo é um personagem mitológico, que ele não existe, por exemplo. Então, aqui o aluno do Arthur Sproul, ele tenta de alguma forma argumentar que o mal não existe, é uma ilusão. O que existe é unicamente o bem. Só que como eu disse que nós fazemos valoração por natureza, o Arthur Sproul acaba perguntando uma coisa ao aluno e ele tende a emitir uma resposta ou uma opinião valorativa. Por exemplo, o Arthur Sproul disse que pergunta a ele se ele acha bom que ele estivesse ensinando que o mal era real. E ele responde para o Arthur Sproul que não, que ele não achava bom. E então, o Arthur Sproul pergunta de volta para ele se ele achava que era mal que ele estivesse ensinando uma mentira sobre o mal. E nesse momento, esse aluno ficou sem resposta. Ou seja, por quê? Porque na lógica do aluno, o mal era uma ilusão. Só que nós não negamos uma ilusão, só negamos aquilo que está, de alguma forma, na realidade. E ao pressupor que o Arthur Sproul estivesse ensinando uma mentira a respeito do mal, ele estaria supondo que esse mal é real. Então acaba que, de alguma forma, e aqui eu quero encerrar, nessa opção, nas próximas aulas vamos ver as outras, que nós fazemos essa valoração com as coisas da vida. É natural nosso, é intrínseco a nós. Faz parte do nosso eu, da natureza espiritual que possuímos. E nas próximas aulas eu vou abordar as duas opções que ficaram faltando, que é sobre o mal existir por causa dos nossos limites, que eu acho que, de certa forma, seria uma opção mais engenhosa que talvez cada um de nós já tivéssemos pensado, que é o que? Achar que o mal, na verdade, ele é um fruto, ou ele é um resultado das imperfeições humanas, das limitações. Ou seja, eu sou limitado, por isso eu sou mal. Deus, ele é ilimitado, ele é infinito e por isso ele é bom. De alguma forma, isso parece também estar presente em nossos pensamentos cotidianos. E a outra forma seria de que o mal existe por causa do livre-arbítrio, que também é uma opção bastante divulgada por aí, de que a liberdade humana, ela proporciona ou ela dá oportunidade para que o mal exista. Ou seja, é como se disséssemos que Deus, ao decidir criar seres que não são iguais a ele, e ele também nem poderia fazê-lo, porque seria criar outro Deus, e Deus não pode criar outro Deus. Ou seja, desejar criar outras criaturas diferente dele abriria a possibilidade para a existência do mal. Eu quero encerrar, então,
diante dessas colocações que nós vamos ver na próxima aula. E lembrando mais uma vez que isso é um estudo teórico do mal. Como eu disse no início, a teoria ela vai até certo ponto. É difícil, frente às calamidades que estamos experimentando no Brasil e em vida, nossa vida e de parentes próximos, como que isso de alguma forma pode ser utilizado, ou demonstrado, ou aplicado. E eu também acho que não é intuito de nós colocarmos isso em xeque, ou pontuarmos isso para outra pessoa em momentos de extrema dor, por exemplo. Nesses momentos de extrema dor e calamidade, não somos, como cristãos, chamados de alguma forma a dar respostas racionais, mas somos chamados a chorar com o que chora e sentir a dor daquele que sofre e servir de ombro para aquele que sofre. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento ou alguma ponderação que queira fazer a respeito desse tema?